Olá! A aula de hoje é sobre higiene, medicina e segurança no trabalho. Bom, e para começar, é importante a gente falar um pouquinho sobre saúde. Higiene, medicina e segurança do trabalho envolvem basicamente o que a gente chama de saúde no trabalho, ou saúde do trabalhador, que é a saúde daquela pessoa que trabalha. Então começo perguntando para vocês, o que é saúde? Quando a gente está saudável, o que a gente sente? Muitos de vocês devem ter falado que uma pessoa que está saudável, ela não sente nada, ou ela se sente bem, se sente feliz, se sente alegre, bem disposta. Pensem aí, quantas vezes vocês se sentiram sempre bem dispostos, alegres e não sentiram nada por muitos dias? Provavelmente nunca. E muitos de nós estamos saudáveis, né? Estar saudável, na verdade, envolve muito mais estar propenso a mudanças. Então, se acontecer alguma coisa que não é muito legal, a gente fica triste. De manhã a gente está um pouquinho menos disposto, à tarde um pouquinho mais. A gente fica com fome, fica um pouco mal-humorado. Isso é estar saudável, é estar aberto a mudanças. Nosso corpo ter a possibilidade de mudar. Isso que é ser saudável, tá? Então é importante que a gente entenda que saúde é deixar o nosso corpo à vontade para mudar, porque isso é o natural. Nosso corpo está mudando o tempo inteiro. Então por isso, quando a gente fala em saúde no trabalho, a gente precisa pensar nessas mudanças. Os trabalhos mais complicados, os trabalhos que adoecem mais, se vocês forem percebendo, né, no dia a dia de vocês, os trabalhos em que há um grande índice de adoecimento são aqueles trabalhos em que o corpo não é permitido nenhum tipo de mudança. Então são os trabalhos em que há esforço repetitivo ou um estresse muito grande e a pessoa precisa se manter constantemente num determinado humor ou numa determinada rotina. Esses são os trabalhos que, em geral, atrapalham mais a saúde dos trabalhadores, não é mesmo? Duas coisas são importantes para a gente ter em mente quando a gente está falando de saúde, né? A gente tem dois vieses diferentes, tá? O primeiro viés é o da saúde do trabalhador. O que é a saúde do trabalhador? A saúde do trabalhador é uma ciência que envolve o conjunto de conhecimentos que são oriundos de diversas disciplinas, como a medicina do trabalho, a saúde pública, a saúde coletiva, a sociologia, a psicologia e entre outras, e que estão aliadas ao saber do trabalhador sobre o seu próprio trabalho e as suas vivências e situações de desgaste e produção, estabelecendo uma nova forma de compreender as relações entre saúde e trabalho e propondo novas práticas de atenção ao trabalhador. Esse ramo está voltado à saúde pública, então é o SUS que vai cuidar desse tipo de saúde do trabalhador. Aqui a gente está falando da saúde da pessoa que trabalha. Então a pessoa que trabalha, ela precisa estar saudável enquanto pessoa. Do outro lado, a gente tem a medicina do trabalho. A medicina do trabalho, ela busca a saúde do trabalho e a manutenção na produção, e a sua busca não é espontânea. Aqui, quando a gente fala em medicina do trabalho, a gente está falando em estar saudável para trabalhar. Então, a pessoa estar saudável para executar as suas funções, e não necessariamente ser uma pessoa saudável. Essa é a medicina que envolve o trabalho. Então, quando a gente faz um exame periódico ou um exame de admissão, a gente está falando em medicina do trabalho e não em saúde do trabalhador. Como a gente disse, saúde do trabalhador é do ramo da saúde pública e a medicina do trabalho está voltada para a saúde privada junto aos ambientes de trabalho. Com relação às estatísticas de acidentes de trabalho dentro do cenário brasileiro, os dados que a gente tem são pouco confiáveis. Isso porque a gente tem uma enorme quantidade de acidentes que não são registrados ou são subregistrados. Isso porque os acidentes de trabalho, quando eles são registrados, eles acabam interferindo na quantidade de impostos que a empresa vai pagar. Então, quanto menos acidentes ela tiver, ela acaba gastando menos. Então, as empresas acabam, por hábito, não comunicando os acidentes de trabalho e assim evitando incorrer num aumento de impostos relativos aí a esse aumento dos acidentes. A gente tem uma grande quantidade de trabalhadores que não têm carteira de trabalho assinada,
O registro de acidente de trabalho está ligado ao INSS, que, por consequência, está ligado à carteira de trabalho assinada, tá? Então, quando a gente tem uma grande quantidade de trabalhadores que não tem carteira assinada, a gente acaba não tendo esse tipo de registro. E o sistema de estatística oficial não é confiável, principalmente por causa da burocracia. A gente tem um sistema que é super burocrático e por isso a gente acaba perdendo muitos dados aí relacionados a acidentes de trabalho e a condições aí relacionadas ao trabalho. Mas mesmo assim, o Brasil ainda ocupa o 4º lugar no ranking mundial de acidentes de trabalho, o que é um dado bastante pesado. Para vocês conhecerem, entre 2014 e 2018, a gente teve 1.800.000 afastamentos por acidente de trabalho registrados e 6.200 óbitos por acidente de trabalho, durante o trabalho. São números alarmantes e considerando que a gente tem subnotificações, esses números podem ser muito maiores. Isso são dados perigosos e alarmantes. Pensando nisso, a gente tem uma área que cuida de tudo isso dentro das organizações, buscando reduzir o impacto dos acidentes dentro dos ambientes de trabalho. E essa área é a área de higiene, segurança e medicina do trabalho. Ela vai responder tanto pela prevenção quanto pela correção das situações que vão envolver a saúde do trabalhador. Então ela atua antes de que os problemas aconteçam e depois dos problemas estarem acontecendo também, evitando que eles se repitam novamente. Essa área, higiene, medicina e segurança do trabalho, ela é regida pela própria CLT e ela é regulamentada por um conjunto de normas conhecido como normas regulamentadoras. Elas são uma legislação complementar e elas vão dizer respeito a cada uma das ações referentes à higiene, medicina e segurança do trabalho. Então, cada norma regulamentadora vai dizer respeito a um pedacinho de algum fator relacionado à higiene, medicina e segurança do trabalho. Como eu disse, cada NR, que é o nome que a gente dá para as normas regulamentadoras, ela vai tratar especificamente de um tema ou de um ângulo considerado importante na área de higiene, segurança e medicina do trabalho, traçando as diretrizes de que e como cada organização vai agir em relação ao assunto. Cada texto procura abranger todos os detalhes, deixando quase nada aberto ao campo da interpretação. Isso é importante porque se eu tenho uma legislação que dá todos os detalhes sobre como deve ser aquela determinada situação, eu deixo menos brechas para que as empresas infringam essa lei. Então eu tenho uma norma regulamentadora, por exemplo, que fala sobre a CIPA, a NR5, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Ela vai dar todos os detalhes de como eu preciso constituir a CIPA, quais são suas obrigações, quem pode fazer parte dela e tudo mais. Assim, as empresas, a gente diminui o risco das empresas burlarem esse tipo de configuração e colocar para funcionar as coisas de forma que podem prejudicar a saúde do trabalhador. Alguns exemplos de NRs, como a gente já havia falado, primeiro a gente tem a NR5, que diz respeito à CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a NR7, que é o PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que vai tratar aí dos exames periódicos, do exame admissional e do exame demissional. A NR9, que vai falar sobre o PPRA, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, como que a gente faz para diminuir os riscos daquele ambiente de trabalho para a saúde dos trabalhadores. E a NR17, que diz respeito à ergonomia, que é a postura e a forma como a gente vai tratar a postura mesmo dos trabalhadores dentro dos ambientes de trabalho, para que a gente evite lesões, por exemplo, como a lesão por esforço repetitivo, que é a LER, que é muito comum em ambientes em que há digitação, por exemplo, ambientes de escritório. Esses são os primeiros conceitos na área de higiene, medicina e segurança do trabalho. Nas próximas aulas a gente vai falar um pouquinho mais sobre algumas das NRs, das normas regulamentadoras, e também vamos falar um pouquinho sobre acidentes de trabalho, falando sobre as suas configurações e algumas situações que a gente pode evitar dentro das empresas. Até a próxima aula!